Então, os canais semicirculares, então, eles sempre, um lado em contrapartida com o outro. Então, dos laterais, só retomando, quando um lado despolariza, o outro lado hiperpolariza. Isso, os canais semicirculares laterais. Já o anterior e o posterior é anterior de um lado, tá? E posterior contralateral. Tá? Então, qualquer movimento detectado com a cabeça, realizado com a cabeça, os canais semicirculares, se for para ser estimulado, é o anterior de um lado, o que vai ser estimulado vai ser o posterior do outro, sendo que um vai ter despolarização e o outro vai ter hiperpolarização. Tá? É importante vocês diferenciarem. Canais semicirculares canal semicircular lateral de um lado, ou horizontal de um lado, com o outro. Já o anterior de um lado com o posterior de outro. Fica um pouquinho confuso no início, mas é interessante vocês se atentarem a isso. Tá? Então, os canais semicirculares lateral na horizontal, posterior e superior, que é chamado de anterior. Estímulos opostos simétricos, que é responsável pelo equilíbrio. Então, se você gira a cabeça para a esquerda, tá? Você acaba despolarizando da esquerda, hiperpolarizando da direita. Esses estímulos são opostos. Opa. Professor, seu microfone está mutado. O microfone ficou mudo? Tá. Faz um tempinho. O microfone estava mudo? Ficou 1 minuto mudo. Deixa eu voltar lá. Eita, desculpa. Tinha preparado aqui, né? Tá, vamos retomar. Tudo bem agora? Tá bom. Sim. Ó, então vamos lá. O canal horizontal, ele faz 30 graus com plano horizontal, que é isso aqui, tá? Essa é a diferença, tá? Ele detecta movimentos de rotação da cabeça. Os canais verticais, o anterior quanto o posterior, vai detectar o movimento de extensão e flexão da cabeça. Lembra que o canal semicircular lateral de um lado vai ter estímulos antagônicos ao lateral de outro lado. Já quando a gente considera os canais verticais, vai ser o anterior de um lado em relação ao posterior do outro lado. Veja as linhas paralelas aqui, tá? Então, anterior de um lado, posterior do outro, tá? Posterior de um lado, tá? Anterior de outro. Sempre assim, tá? Preste atenção nesse detalhe. Outro detalhe importante, os estímulos são opostos e simétricos para permitir o equilíbrio. O que isso significa? Se você faz um movimento de rotação cervical, se você vira para a direita ou para a esquerda, se um lado tem uma despolarização,
o outro lado tem uma hiperpolarização. E essa despolarização e hiperpolarização tem que ser simétricos, tá? Se você fizer um movimento com a cabeça, um lado mandar um estímulo indicando uma velocidade e o outro lado mandar um estímulo, seja ele pela hiperpolarização, dizendo uma velocidade diferente, vai ter conflito de informações e surge a tontura. Isso, por exemplo, se você pensar numa hiperreflexia, tá? Do lado direito, você gira a cabeça para o lado esquerdo, o labirinto do lado esquerdo manda a informação que a cabeça está girando numa velocidade. O lado direito, devido à hiperreflexia, manda a informação como se estivesse girando a cabeça muito mais rápido. Surge a vertigem. Na hiporreflexia, mesma coisa, você vira para a esquerda, o labirinto esquerdo manda uma informação que você está girando com uma velocidade. O lado direito manda a informação como se estivesse girando com uma velocidade menor. Conflito de informação, alteração do equilíbrio. Tá? Eu estava começando a comentar o seguinte, a gente tem o hábito de chamar tudo de labirintite, né? Mas, pelo conceito, labirintite seria um processo inflamatório do labirinto. Isso no quadro clínico seria uma vertigem muito intensa e incapacitante, tá? Outro hábito é chamar tudo de vertigem. Vertigem, normalmente, é quando dá volta, para a gente memorizar. Tudo quando roda. Então, o certo é a gente chamar o grupo genérico de alterações do equilíbrio ou desequilíbrio. E aí dentro a gente tem vertigem e instabilidades, tá? Que lá nas alterações do equilíbrio a gente vai ver isso, tá? E a definição de cada termo, tá? Então, os canais semicirculares são sensores de movimento de rotação, semelhantes ao da mácula autocônia, exceto, então prestem atenção nas diferenças entre mácula, tá? E os sinais os sensores de movimento de rotação dos canais semicirculares. Então, mácula é uma coisa, tá? Aqui a cúpula é outra, tá? As diferenças, cílios mais numerosos, deixa eu só abrir aqui. Então, aqui, os cílios são mais numerosos, todas as células ciliadas orientadas na mesma direção e para cada canal. Vocês lembram que na mácula, a gente tinha uma estria no meio da mácula, acho que não cheguei a comentar com vocês, que era uma divisão, onde de um lado as células estavam orientadas em um sentido e outra em outro sentido. Sentidos opostos, na realidade, né? Tá? Então, dentro da mesma mácula, tinha células que se despolarizavam e células que hiperpolarizavam. Veja que nos canais semicirculares, não. Tá? Dentro dessa estrutura, a gente vai ter células que só despolarizam ou só hiperpolarizam. É aquilo que eu comentei. Tá? Os movimentos antagônicos vai ser feito em comparação com o canal semicircular contralateral. Aquilo que eu estava comentando antes. O estímulo é a aceleração angular, tá? O mecanismo é a endolinfa deixada para trás, a ampola empurra contra ela e os cílios se curvam, tá? Já na mácula, vocês lembram que no sacro tinha a ação da gravidade, tá? E no trículo também tinha esse mecanismo, mas esse mecanismo seria de os otólitos, por inércia, tendem a ficarem no mesmo lugar, com o movimento do corpo ocorria a inclinação dos cílios, tá? Da mesma forma tem a inclinação dos cílios. Aqui eu vou amplificar essa imagem para mostrar melhor para vocês, tá? Então veja, a disposição, nervo vestibular, inerva tanto a ampola dos 3 canais semicirculares, tá? A ampola, veja as terminações nervosas,
Vejam, a crista ampular, a cúpula, que é a massa gelatinosa, aqui tem sobre eles os otólitos ou otocônios. Aqui os cílios, da mesma forma, estão imersos na cúpula, que é essa massa gelatinosa, tá? Mas esses cílios todos com a mesma orientação, tá? Todos com a mesma orientação. Então, quando faz o movimento com a cabeça, tá? A endolinfa acaba se movimentando, exercendo pressão nessa cúpula, tá? Aqui ou aqui, acaba inclinando, tá? Obviamente esse movimento é transmitido aos cílios, inclinação dos cílios, pode acontecer a despolarização ou hiperpolarização. Claro que vai depender se é em direção ao sinocílio ou contrário ao sinocílio. Tá? Informações importantes. Aquilo que eu tinha comentado, ó. Você foi nesse esquema aqui, o canal semicircular girou para a esquerda, considerando a imagem aqui, tá? Esquerda, não estou considerando posição anatômica, só a imagem em si. Foi para a esquerda, a cúpula inclinou para a direita, tá? E vice-versa, tá? Se fosse ao contrário, essa cúpula ia inclinar no sentido contrário também. Então, ó, detectam a aceleração angular rotatória no plano do canal. Então, isso aqui é sempre no plano do canal. Por isso que os canais semicircular, o lateral é o direito em relação ao esquerdo. O anterior de um lado em relação ao posterior do outro. Por quê? Aceleração no plano do canal. Vocês lembram que o anterior do lado direito está no mesmo plano do posterior do lado esquerdo, assim como o anterior do lado esquerdo está no mesmo plano do posterior do lado direito. A célula ciliada situa-se em uma membrana na crista, embebida com uma cúpula gelatinosa, que é a ampola. Tá? A aceleração movimenta a endolinfa e também os cílios na ampola do canal semicircular. Isso eu já tinha dito. Tá? Então, é o movimento da endolinfa que vai fazer, tá, a movimentação dos cílios aqui na ampola. Então, a crista ampular, isso aqui é a ampola, crista ampular e a cúpula. Tá? Então, é a endolinfa que faz pressão, força em cima da cúpula e aí vai fazer a despolarização. Isso é importante depois para vocês entenderem VPPB, que é vertigem postural paroxística benigna, só para vocês entenderem. Ah, soltou umas pedrinhas, os otólitos. O que acontece? Tem esse movimento, tá? O otólito está solto, a endolinfa não está vindo aqui, parou o movimento da cabeça, em tese, parou, volta aqui. Só como tem o otólito solto, ele continua movimentando, continua empurrando a endolinfa, aí continua inclinando essa cúpula. Por isso que o paciente continua com, surge o sintoma de vertigem, que é aquele conflito de informação. Por quê? Mas daí conflito de informação em relação ao quê? Pode ser tanto porque o otólito se soltou só de um lado, vocês lembram que os dois lados trabalham juntos, tá? Isso é o mais comum, o VPB acometer só um canal semicircular, ou se, cúmulo do azar, acontecer dos dois lados, vai ter conflito de informação do labirinto em relação ao campo visual, por exemplo, ou a propriocepção, tá? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Aqui, ó, a crista ampular, crista de epitélio sensorial suportado por tecido conjuntivo, ângulos retos ao eixo longitudinal de cada canal, tá? Então, aqui, ó, se a gente considerar esse eixo do canal está perpendicular, 90 graus. Esse outro aqui, o superior, perpendicular, tá? O lateral e o inferior. Então, sempre a crista ampular vai estar perpendicular, tá? Daquela mesma forma, tem a membrana otolítica, que é essa massa gelatinosa, tem as otocônias, e vejam os cílios, ó, sempre com a mesma orientação.
Então, dentro da mesma crista, eles vão ter sempre a mesma orientação, tá? Dentro da mesma crista, sempre a mesma orientação. A cúpula, aquilo especificado, né, massa gelatinosa, proteína e polissacarídeos, são os açúcares, movimenta-se de um lado para o outro devido à corrente da endolinfa. Por isso que eu estou reforçando, sempre decorrente da endolinfa, sempre. Tá? Esse aqui só o esqueminha mostrando, ó, cabeça parada, girou a cabeça, a endolinfa faz a inclinação dessa cúpula, tá? Fazendo a inclinação, ocorre a inclinação dos cílios, despolarização, e aí vai o impulso elétrico, tá? Sempre lembrando, se de um lado despolariza, do outro lado hiperpolariza. Aquilo, os exemplos que eu comentei. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Ó, vocês lembram que sempre na mácula tinha, aqui também, sempre existe um potencial de repouso. É justamente para o organismo saber se esse órgão está funcionando ou não. Então, cabeça parada, tem aqui, aleatório, 90 impulsos por segundo, tá? Dos dois lados, tá? Tanto direito do lado esquerdo. Se eu giro a cabeça para o lado esquerdo, ocorre excitação. 180 do lado esquerdo, do lado direito, a inibição 10. Esses são valores aleatórios, tá? Não são valores reais. É só para uma forma didática para vocês entenderem. Não está aparecendo o slide para vocês? Que caramba. Tá. Deixa eu voltar aqui. Ó, isso aqui eu estava explicando para vocês. Em repouso, eu acredito que todos vocês estão acompanhando os slides que vocês baixaram, né? Sim? Pode fazer um joinha. Sim. Tá bom? Sim? Ah, perfeito. Menos mal. Ó. Então, em repouso, os dois lados mandam informações simétricas. Apesar, tá? Tem potencial de repouso. São informações simétricas. Quando ocorre um movimento, se eu viro aqui do lado para o lado esquerdo, eu tenho a despolarização, 180 impulsos elétricos por segundo. Aqui, 10. Tá? Então, aqui é uma inibição. Tá? Aquilo que eu comentei da questão da hiperreatividade ou hiporreatividade labiríntica. O que acontece? Imagine se nesse movimento aqui, tá? Que em vez de o labirinto direito que ele estivesse hiperreativo, em vez de ele ter uma inibição total, em vez de ele estar 10, ele mandasse um impulso de 50 impulsos por segundo. Surgiria o conflito de informações. Por quê? O cérebro está acostumado ou receber os 90, tá? Que é o basal, tá? Ou quando tem um movimento com a cabeça, seguir essa proporção. Se o lado esquerdo manda 180, o lado direito manda 10. Só que um lado excitatório, outro inibitório. Então, se esse lado estiver hiperreativo, em vez dos 10 mandar 80, conflito de informação, surge a vertigem, tá? E professor, oi. A Vitória, a Bianca e a Ana Clara pediu para avisar que não estão conseguindo entrar na aula. Não sei se deu problema na internet, não sei. Só mandaram aqui no grupo e pediu para avisar. Quem é a Vitória? Vitória, a Bianca e a Ana Clara. Depois eu vou postar esse vídeo, se eles ficarem com dúvida, tá? Tá, vou avisar. Bom, obrigado. Vocês entenderam essa questão da simetria? Tá? Aqui, quando vir para o lado direito, alguém vai falar alguma coisa?
Não. Só, Ah, ok. sim, tranquilo. Ó, mesma coisa, do lado direito, tá? Então, quando vai uma excitação, vira para o lado direito e tem uma despolarização, 180. Do lado esquerdo, eu tenho só 10. Mas se esse labirinto do lado direito, tá, está hiperreativo, quando eu giro para a direita, em vez de ele mandar um estímulo excitatório de 180, ele manda 200, 230, sei lá, valores aleatórios, tá? Conflito de informação, surge a vertigem, tá? Então, o nosso cérebro, o sistema labíríntico está programado para uma certa frequência de impulsos nervosos. Então, tem o potencial de ação de repouso, tá? Que aqui convencionou-se 90, tá? Imagine que a convenção seria na excitação 180 e na inibição 10. Se foge desse padrão, surgem as vertigens, tá? Então, vamos dizer assim, os dois labirintos têm que mandar a mesma informação no sentido de intensidade do movimento e duração de um movimento. Intensidade de movimento, imagina que eu comentei da hiperreatividade. O labirinto de um lado, por exemplo, o lado esquerdo, diz que está movimentando devagar, o direito diz que está movimentando muito rápido. Conflito de informação. Ou se tem um otólito, uma pedrinha solta ali, uma otocônia, o lado direito diz que a cabeça já parou de girar, o esquerdo diz que já parou de girar. O lado direito, como o otólito ainda está empurrando a endolinfa, manda informação que a cabeça ainda está girando. Conflito de informação, surge a vertigem. Tá? Vamos lá. Os canais semicircular respondem à aceleração angular rotatória no plano do canal sempre, funcionam aos pares, só retomando o que eu tinha dito antes, excitação de um lado acompanha inibição do outro. Didaticamente, a gente usa sempre o canal semicircular para explicar, tá? O lateral, desculpa, claro que é semicircular todos, né? O lateral para a gente explicar, porque é mais fácil de entender, tá? Porque os dois ficam no mesmo plano. E vocês lembram que, ó, o posterior de um lado fica no plano do anterior do outro. Sempre assim. Só lembrar dessas linhas, tá? E sempre em movimentos antagônicos. Se um está tendo estímulo excitatório, o outro está inibitório. Se um está despolarizando, o outro está hiperpolarizando. Os reflexos vestibulares, reflexo vestíbulo ocular. Quando a cabeça vira para a direita, seus olhos movem-se para a esquerda, visando manter a fixação da imagem original. Então, é sempre assim, você procura a estabilização do campo visual. Tá? Esse é um reflexo. Vou ampliar aqui para a gente ver as vias. Tá? Então, veja, você gira a cabeça, nesse sentido, considerando que a gente está vendo de cima o paciente. Aqui é a esquerda do paciente, aqui é a direita. Se ele gira a cabeça para a esquerda, o olho gira para a direita. Se você fizer esse movimento agora olhando para o computador, vocês vão ver que a tela do computador não sai do seu campo de visão, que é uma coisa involuntária. Isso eu estou falando de canal semicircular porque é o mais didático, mas isso em todos os 3 planos, tá? Então, espacialmente, sempre estabiliza o campo visual, tá? Então, veja, você gira a cabeça para a esquerda, seus olhos movimentam para a direita. Então, tem esse movimento coordenado de contrair o reto lateral de um lado e o reto medial do outro olho, tá? E vice-versa. Então, isso é um reflexo, isso é involuntário, tá? E corre de forma automática aí o tempo todo. Aí vocês vão dizer, ah, mas o olho tem vários movimentos. Sim, a gente sabe que para não saturar o funcionamento dos fotorreceptores, o foco de nossa visão não é sempre no mesmo ponto da retina, ele fica variando muito, mas são detalhes à parte, tá?
que são curiosidades, quem quiser dar uma olhada na nossa visão, que é um sistema bem complexo, não é tão simples assim, tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem que o reflexo vestibular, tá, é que estabiliza o campo visual. E veja que é um reflexo simples, tá? 1, 2, 3, 4 neurônios, tá? É um reflexo relativamente simples. Quando tem conflito de informação, dificuldade para estabilizar o campo visual, qual que é o sintoma? Turvação visual. Ou ver tudo embaçado. Não é aquela turvação igual de hipotensão postural, tá? Chega a escurecer as vistas. O paciente tem mais a impressão que está tudo meio embaçado, dificuldade para fixar o olhar, mas não vê tudo escuro, como é na hipotensão postural. E de sinal, a gente tem o nistagmo, que pode ser intenso e às vezes espontâneo, ou pode ser provocado quando você pede para o paciente movimentar os olhos nos extremos, né? Você pede para ele olhar para o extremo direito, extremo esquerdo, extremo superior, extremo inferior, aí você acaba forçando a surgir o nistagmo. Você vê o olho do paciente tremendo, tá? Conflito de informações vestibulares visuais, náusea. Pode ter náusea, pode ter alguns pacientes uma cefaleia leve, tá? Às vezes alguns referem sensação de morte, tá? Por conta dos conflitos de informação. Pode ter ainda bradicardia, pode ter hipotensão, mas aí confunde, né? O paciente tem hipotensão por conta da alteração labiríntica ou ele teve hipotensão postural, por isso que deu sintomas labirínticos. Aí na anamnese que a gente vai detectar. Hipotensão, que é queda de pressão, a gente vai aferir, o paciente começa a passar mal, e aí, claro, pode ter náusea, sudorese e tudo mais, por estimulação autonômica. Quem aqui nunca viu alguém desmaiar ou já desmaiou quando foi colher exame de sangue? Ou alguma situação de estresse muito intenso, tá? Então, são sintomas autonômicos. Mas aí na história clínica você consegue diferenciar se é só uma hipotensão, se é alteração do labirinto, tá? Ou se ainda é hipotensão postural. Hipotensão postural, o nome já diz, é queda da pressão por mudança de posição. Então, é aquele paciente que levanta rápido, se ele estava deitado, ou sentado, ou agachado. Levanta rápido e escurece as vistas. Fica com o pulso meio fraco, mas rapidinho melhor. Tá? Então, estimulação anormal dos canais semicirculares é náusea, bradicardia, vômitos, hipotensão e sudorese. Que vai depender da intensidade da estimulação anormal, ou seja, vai ter uma certa proporcionalidade entre a alteração dos canais semicirculares, de suas respostas, a reflexia, hiporreflexia ou hiperreflexia, e a intensidade dos sintomas também. E o tempo vai depender da capacidade de compensação do organismo daquele indivíduo. Alguma dúvida?